Graça e paz, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. E antes disso, eu queria ler uma passagem que está no livro de Filipenses, conhecida, que ela fala, Paulo escreve à igreja, e ele fala que tendem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Assim mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, que toda a língua confesse que Ele é o Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, os nomes sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém, glória a Deus. Convido você que está ouvindo, assistindo a nossa live cultuando ao nosso Deus, que possa refletir na letra dessa canção, que tanto abençoou minha vida e abençoa. Tenho certeza que vai abençoar e inspirar muitas pessoas que estão ouvindo. Reflita nessa canção. O menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim, debaixo
de tuas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi, e o teu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar, leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Ninguém me toca como você, ninguém me vê como o Senhor me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você, ninguém me vê como o Senhor me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão.
Graças e paz de Jesus, domingo de Páscoa, tradição cristã separou essa semana como a Semana Santa. Na sexta-feira, Jesus sendo crucificado e hoje domingo da ressurreição. Páscoa na fé cristã é a mensagem da ressurreição. E alguém poderia perguntar, qual é a mensagem da Páscoa? O que é que está sendo posto ali? O que é que nós podemos aprender? O que é que Deus está comunicando para nós seres humanos com aquela mensagem da ressurreição de Jesus? E na tentativa de responder isso, um texto me veio à mente, que está em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 1. Aqui Jesus já tinha morrido, já tinha sido sepultado, e na manhã de domingo aconteceu o seguinte: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. A mensagem do Evangelho de Jesus é uma mensagem de vida. As boas novas que Jesus anuncia é vida. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida. A grande questão é que muitas pessoas insistem em procurar Jesus entre os mortos. Ora procuram Jesus atrás de ritos e dogmas da religião, ora procura Jesus em experiências místicas, experiências sensoriais, ora ficam tateando aqui e acolá atrás de Jesus. Mas essa fala desses homens a essas mulheres nos chama a atenção para a mensagem da Páscoa. Por que vocês insistem? Por que vocês procuram dentre os mortos aquele que está vivo? Jesus ressuscitou. E é interessante para a gente pensar nessa mensagem do Evangelho de Jesus na Páscoa, na sua ressurreição, como aquele que transcendeu a morte, como aquele que está para além de todos os sistemas de morte, como Jesus ressurreto, com Jesus ressurreto, porque isso tem tudo a ver com a mensagem do Evangelho. São muitas as experiências nos Evangelhos onde Jesus aponta para a mensagem do Evangelho, para essa mensagem de vida. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida. A vida abundante de Deus se derramou na humanidade através de Jesus de Nazaré. É por isso que essa fala desses homens é tão importante. Eu vim para que vocês tenham vida. Grande questão é que essa mensagem da cruz, essa mensagem de vida de Jesus foi anunciada no paradoxo da cruz. E ali está posto um paradoxo e um enigma. O paradoxo é o seguinte, é que a mensagem da vida foi anunciada através da morte de Jesus. Ali, naquela cruz, onde o Cristo entregou a sua vida à morte, está a mais profunda mensagem de vida. Porque ali não é o fim da história. Muito pelo contrário. Na cruz de Cristo está justamente o início, não apenas de uma história, mas de centenas de milhares de histórias. Mas além desse paradoxo, tem um enigma também. E para compreendermos bem esse enigma, é importante a gente voltar ao início do Evangelho de João, quando João Batista, olhando para Jesus, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu na cruz como um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte de Jesus não foi acidental. A morte de Jesus não foi fruto da articulação do Império Romano. A morte de Jesus não foi apenas uma artimanha dos religiosos, dos fariseus e dos saduceus e de toda a cúpula religiosa do seu tempo. Não. Jesus morreu como um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Aliás, Pedro, na sua carta, fala que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. É por isso que o teólogo diz que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Para entendermos a mensagem da cruz, para compreendermos a dimensão da Páscoa, a grande mensagem revelada na Páscoa, na ressurreição do Cristo, é importante que a gente olhe para Jesus como esse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para entender o Cordeiro, Jesus como Cordeiro, é importante e interessante voltarmos ao Antigo Testamento e observar como o Cordeiro fazia parte da trajetória de Israel. Como essa figura desse animal permeia a experiência de vida do povo. 3 eventos extraordinários da tradição judaica, da fé de Israel, tem uma marca de um cordeiro que faz absoluta referência à mensagem de Jesus, ao projeto de Deus em Jesus de Nazaré, ao projeto redentivo de Deus em Jesus de Nazaré. O primeiro está relatado em Gênesis capítulo 3, versículo 20, logo após a queda. Todo mundo conhece que a história de que no capítulo 3 de Gênesis, Adão e Eva, representando toda a humanidade, vira as costas para Deus cometendo o pecado. Mas no momento em que Deus chama Adão e Eva para o confronta aquele pecado, aquela desobediência, aquele ato de rebelião de Adão e Eva, e percebe que eles estão ali sem saída, sem saber o que fazer diante do pecado, da vergonha, da mácula, da tragédia que é o pecado. A Bíblia fala que Deus cobriu as vergonhas de Adão e Eva com a pele de um animal. Alguns especialistas falam que ali foi o primeiro sacrifício de um cordeiro. E foi através do sacrifício de um cordeiro que as vergonhas do pecado foram cobertas. Interessante a gente entender que Páscoa, a palavra Páscoa, se traduzida para o português, ela é traduzida como passar por cima, pechá em hebraico, passar por cima. E é muito importante a gente fazer esse vínculo, essa aproximação com o fato de que Deus cobriu a vergonha de Adão e de Eva, do seu pecado, da sua culpa, com peles de cordeiro. Porque é exatamente essa a mensagem do Evangelho de Jesus, a mensagem da Páscoa, de um Deus que passou por cima dos nossos pecados, cobrindo as nossas vergonhas com o sangue do Cordeiro. Jesus, ao ressuscitar ao terceiro dia, mostrou o triunfo da vida sobre a morte. O poder do Evangelho de Jesus, o poder das boas novas, de cobrir os nossos pecados, de passar por cima das nossas iniquidades, cobrindo, não passando por cima como aquele que tenta esconder, mas pagando todo o preço do nosso pecado, da nossa culpa com o seu próprio sangue. Houve morte para que houvesse vida. Esse é o paradoxo da cruz e esse é a primeira chave para desvendar o enigma. Jesus morreu, assim como um cordeiro morreu lá no Gênesis, para que a minha vergonha, a sua vergonha, os nossos pecados fossem cobertos de graça e de misericórdia por Deus. Segundo relato do Antigo Testamento que mostra a figura de um cordeiro, está registrado em Gênesis capítulo 22, quando Abraão agora leva o seu filho Isaque para o sacrifício. Quem já leu a história lá do Gênesis sabe que Abraão faz um vínculo com Deus, faz uma aliança com Deus, entrega o seu coração, a sua vida a Deus, e Deus, para provar o coração de Abraão, pede a Abraão o que ele tinha de mais precioso, de mais importante, que era o seu filho, Isaque. E Deus convida Abraão para sacrificar o seu filho no alto do monte, e ao caminhar nessa direção, Abraão foi crendo em um Deus que sempre tem uma forma para nos livrar da morte. Preparando todo o ritual para o sacrifício do seu filho, no momento exato em que ia sacrificar Isaque, seu filho, a Bíblia fala que o anjo segurou a mão de Abraão, e Abraão logo viu um cordeiro para ser imolado no lugar de seu filho, nos mostrando essa mensagem, essa dimensão da mensagem da cruz.
Jesus morreu na cruz para cobrir as nossas vergonhas, mas morreu na cruz também em nosso lugar. A cruz do Calvário foi feita não para Jesus, mas para pessoas pecadoras como eu e você. Mas Jesus tomou o nosso lugar. A mensagem de Isaías fala que ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores, o castigo que hoje me dá paz, o castigo que hoje me regenera, o castigo que hoje me afastava de Deus, o castigo que acabava com a minha imagem diante do Senhor, Jesus levou sobre si. É por isso que hoje, diante de Deus, nós estamos regenerados. Diante de Deus, nós temos paz, como disse Paulo em Romanos capítulo 5. Nós temos paz com Deus, e só temos paz com Deus porque Jesus assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. Assim como aquele cordeiro morreu no lugar de Isaque, Jesus de Nazaré também morreu em nosso lugar, para que hoje eu e você tivéssemos acesso à vida, e à vida eterna, e à vida abundante que Deus prometeu em Jesus de Nazaré. Mas o terceiro evento do Gênesis, que aponta e nos ajuda a desvendar o enigma da cruz, está em Êxodo capítulo 12, na 10ª praga do Egito. Todo mundo conhece também a história de Egito, quando no ato de libertar o seu povo do Egito, Deus envia a 10ª praga no Egito. E a 10ª praga tinha uma condição: o anjo da morte passaria por todo o Egito, mas não entraria nas casas que tivesse o sangue de um cordeiro nos umbrais da porta e das janelas. O cordeiro teve que morrer para que o anjo da morte não entrasse na casa do seu povo, nos mostrando que a Páscoa, não apenas Deus passa por cima, não apenas Deus morre em nosso lugar em Jesus de Nazaré, mas Ele também nos dá condições de experimentar essa vida, de reescrever a nossa história. É por isso que a mensagem do Evangelho é libertação. Assim como Deus libertou o povo do Antigo Testamento em Jesus de Nazaré, Deus continua libertando todos nós dos sistemas de morte que nós estamos experimentando, ou que podemos experimentar ao longo das nossas vidas. A mensagem do Evangelho é: enquanto há condições de viver, há sempre novas oportunidades. Deus sempre reescreverá as nossas histórias, sempre nos dará condições, sempre será o libertador das nossas vidas. Quem crê no Evangelho de Jesus sabe, quem experimenta a vida de Jesus sabe que onde Jesus habita, Ele sempre faz nova todas as coisas. Todos nós passamos por várias situações de nossas vidas. Estamos expostos às mais diversas possibilidades de morte. Mas quem acredita em Jesus, quem conhece a mensagem da Páscoa, sabe que em Jesus de Nazaré, Deus manifesta a vida. Não importa a área da sua vida que esteja morrendo ou experimentando o cheiro de morte. Cristo Jesus, o sangue de Jesus, nos dá condições de reescrever a nossa história, de experimentarmos vida, vida abundante, vida libertadora. Esse é o enigma da cruz e é desvendado se a gente entender que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo porque Jesus nos perdoou. Em Jesus de Nazaré, Deus nos perdoa. E é por isso, como disse C.S. Lewis, nós somos aqueles que andamos com a cabeça erguida como alguém que foi perdoado. Nós não precisamos ter medo de Deus. Nós não precisamos carregar uma culpa no coração. Nós somos perdoados. O Senhor fez com que o anjo da morte passasse por cima, e passando por cima derramou sobre a minha vida e sobre a sua vida graça, abundante graça de Deus. Ele nos perdoou. Mas Ele não apenas nos perdoou, Ele tomou o nosso lugar. Todas as vezes que o pecado atingiu o nosso coração, que fomos encurralados pela culpa, pelo medo, pelo peso do nosso pecado, da nossa culpa, lembre-se que Jesus tomou o seu lugar. Morreu no seu lugar para que hoje eu e você andássemos sarados pelas suas pisaduras, disse o profeta Isaías. Nós somos sarados, e não apenas isso. Ele fez isso para que você sempre encontrasse novas oportunidades, segunda chance sempre, sempre. Mesmo que hoje você esteja afligido por alguma coisa da vida, creia que Deus está te dando uma nova oportunidade. Mesmo que você
tenha caído no pecado diversas vezes, creia que Ele te dará sempre novas oportunidades. Não para que você se acostume com isso, muito pelo contrário, mas que você experimente dessa vida abundante e saiba que está em Cristo. Há sempre uma possibilidade de ver nova todas as coisas. Essa é a mensagem da cruz de Cristo. Não procure Jesus entre os mortos, Ele está vivo. Ele está em todos os sinais de vida. Se a gente for lendo o Evangelho, a gente vai perceber que a gente não encontraria, se estivéssemos nos dias de Jesus, não encontraríamos Jesus no templo, não encontraríamos Jesus atrás dos artifícios e das sofisticações da religião, não encontraríamos Jesus na dinâmica do templo de Israel, mas os maiores e mais profundos encontros que Jesus teve, está relatado nos Evangelhos. Jesus estava na vida. É na vida que Ele se encontra comigo e com você. É na vida que Ele nos dá novas oportunidades. É na vida que a gente vai ouvir dele o seguinte, porque o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Foi essa a mensagem que Jesus disse para Nicodemos. Ou que disse para aquela mulher lá no tanque, na vida. Mulher, creia em mim, que Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não mais no templo, não mais no monte, mas na vida, em espírito e em verdade. Porque Ele é o Senhor da vida. Ele está disputando e derramando vida para todos nós, para todos aqueles que desejam experimentar e desfrutar da vida do Cristo de Deus. É importante que a gente entenda a mensagem da cruz como isso. Porque se a gente ficar olhando para a cruz e pararmos na cruz, nós não teremos acesso à mensagem completa do Evangelho. É bem verdade que para entender a mensagem do Evangelho, a gente precisa olhar para a cruz. Mas uma vez olhando para a cruz, nós precisamos olhar também para o domingo da ressurreição. Se na cruz Jesus entregou a sua vida para que hoje eu e você pudéssemos nos aproximar de Deus como alguém que foi perdoado, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, no domingo da ressurreição, Ele venceu a morte. E vencendo a morte, Ele vence todas as estruturas de morte para nos dar vida eterna. A mensagem do Evangelho é a mensagem de vida. Por isso, nesse domingo de ressurreição, nesse domingo de Páscoa, creia que aqueles que abrem o seu coração para uma experiência com o Cristo de Deus, creia que aqueles que se permitem ser alcançados pelo Senhor, porque isso não tem nada a ver com a gente, não depende da gente, não depende dos nossos méritos, não depende dos nossos acertos, nem da nossa capacidade de compreendê-lo, apenas na nossa condição de crer. Porque todo aquele que nele crê, disse Jesus, todo aquele que crê nele tem a vida eterna. Por isso, não procure Jesus entre os mortos, Ele está vivo. Também não viva como alguém que está morto, porque todas aquelas que creem, que passam por essa experiência, que entregam as suas vidas e os seus corações a Jesus de Nazaré, saem do estado de morte para o estado de vida. Não troque o estado de morte por outro estado de morte. Não saia de um sistema de opressão e entre outro sistema de opressão. Não saia diante de um estado de proibição, de limitações e entre outro estado de proibições e limitações. A religião é especialista em fazer isso, mas a mensagem do Evangelho é sobre Jesus de Nazaré, o Cristo que venceu a morte. E se venceu a morte, Ele venceu todas essas estruturas de morte. É por isso que o convite do Evangelho é para você experimentar vida. Experimentar todas as dimensões da vida que Deus criou, porque só há vida na terra, porque antes de Deus dizer haja luz, Ele disse haja cruz. É na cruz de Cristo que há possibilidade de vida sobre a terra. É na cruz de Cristo que eu e você temos acesso a essa vida. E na sua ressurreição nós somos iluminados pela vida abundante. Não apenas cultuamos ao Deus da vida, mas esse Deus da vida vem habitar em mim e em você, nos conduzindo a experimentar diariamente dessa vida abundante que Deus prometeu em Jesus de Nazaré. Não procure entre os mortos aquele que está vivo, e não viva também como alguém que está morto, porque uma vez entregando a sua vida a Jesus de Nazaré, você está gozando da vida abundante que Ele prometeu. E como é que nós gozamos dessa vida abundante? Primeiro,
vivendo como alguém que foi liberto do pecado. Não se submeta, não permita que nada te oprima, lance sobre você um jugo. Você foi liberto. Em você, através de Jesus, há um poder de negar o pecado a esse mundo. Você foi liberto. O pecado só é pecado porque impede que a gente desfrute dessa vida abundante que Deus prometeu para aqueles que creem. Primeira coisa, você foi liberto do pecado. Segunda coisa, você foi liberto dos sistemas religiosos. Você não precisa mais de ofertas. Você não precisa mais de pagar penitência. Você não precisa mais se esconder atrás de ritos, de dogmas. Não, Jesus falou que basta você abrir seu coração. E mesmo na intimidade do seu quarto, do seu aposento, na simplicidade da oração, você tem acesso ao Deus de toda a vida. Viva como alguém que tem comunhão com Deus, sem intermediário. Porque o Deus eterno em Jesus de Nazaré habita corações e não mais estruturas religiosas. E por fim, você deve ver como alguém que não está morto, mas que está vivo, porque o nosso Deus é o Deus de toda a vida. Se há alguém na face da terra que sabe viver com toda certeza, essa pessoa teve um encontro pessoal com o Deus da vida. Qual é a mensagem da Páscoa? A mensagem da Páscoa é vida abundante para todos os que creem. Vida eterna e abundante. Começa aqui e se desdobrará na eternidade. Porque assim como Paulo disse, aquele que morreu com Cristo, com Ele ressuscitou. Se você entregar a sua vida a Jesus, se você já entregou a sua vida a Jesus e sepultou a sua vida da morte para esse mundo, para a morte dos vícios, para a morte dos pecados, você com toda certeza experimentará a ressurreição do Cristo. E uma vez experimentando o Cristo ressurgindo dentro de você, você vai perceber que todas as áreas de sua vida vai experimentar dessa vida abundante, que enche-nos e transborda e contagia tudo e a todos que estão ao nosso redor. Porque Ele vive, você também vive. Porque Ele ressuscitou. Não existe poder da morte capaz de barrar nada na sua vida. Porque se Ele ressuscitou, Ele partilhou com a gente essa vida também. A mensagem da Páscoa é vida. Vida abundante, vida libertadora, vida de um Deus perdoador de pecadores. Você crê nisso? Eu queria te convidar para orar nesse momento. E orando eu peço que você coloque a sua vida diante dEle. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é o Deus de toda a vida. Muito obrigado porque ao entregar seu Filho à cruz do Calvário, o Senhor estava nos ensinando a mais profunda e radical mensagem de amor. Um justo morrendo por pecadores. Mas ao fazer o seu Filho ressurgir no domingo da ressurreição, o Senhor está nos ensinando de que o Senhor é o Deus de toda a vida. E todos aqueles que creem nisso, que depositam a sua esperança no Senhor, experimentam dessa vida abundante. Por isso eu te peço, ó Deus, que cada filho e filha do Senhor que está partilhando desse momento aqui comigo, eu peço que o Senhor derrame de toda sorte de vida sobre eles. Que essa vida abundante que Jesus prometeu possa alcançá-los, alcançar a sua casa, as suas famílias, alcançar todas as pessoas que estão ao redor de todos os lares que estão aqui agora acompanhando junto conosco. Que cada família aqui representada, cada filho e filha do Senhor, cada lar que nesse momento ouve essa mensagem possa ser invadido com a graça da vida e o Senhor possa fazer nova todas as coisas. Onde há sinais de morte, que a ressurreição do Cristo possa transformar em vida, porque é nisso que nós acreditamos, porque Ele vive e nós cremos que sempre há amanhã, que sempre há esperança e que o Senhor enche os nossos corações dessa certeza, ainda que nossos olhos não consiga ver, ainda que nossos olhos estejam como dessas mulheres, que apenas vê sinais de morte. Ajuda-nos a crer que aqueles que seguem ao Jesus de Nazaré não podem viver entre os mortos, porque vive está, desde agora e até a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele faça da ressurreição do Cristo a mensagem de vida para a sua vida e para todos os seus.
Feliz Páscoa, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.